Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso mini curso aí do decreto 58052, decreto esse que tem um trabalho de regulamentar a lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, seguindo a nossa estratégia de uma aula para cada capítulo. Agora chegamos à hora de nós abordarmos o capítulo 3º, que é da divulgação de documentos, dados e informações. Professor, qual que é o princípio desse capítulo? Qual que é a intenção desse capítulo? Gente, é muito simples, né? A Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, trouxe alguns princípios importantíssimos. Primeiro, da informação plena. Informação plena que deverá exercida pelos órgãos. Os órgãos deverão exercer, ou são obrigados a cumprir os ditames da lei de duas formas, né? Transparência passiva e transparência ativa. A passiva, o cidadão vai até o órgão e solicita uma informação. Qual que vai ser o órgão que vai atender esse pedido? Vimos no capítulo anterior, que trata da transparência passiva. Quem quer é o cara chamado de SIC. E agora, professor? Agora não. Independentemente de solicitação e pedido, a administração pública é obrigada a divulgar. Ou seja, é a transparência ativa. Cai aí, cai, claro. Vamos lá. Capítulo 3º, da divulgação de documentos, dados e informações. Artigo 23. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual, é dever, obrigação, cara, tá? De promover, independentemente de requerimentos, isso que é agir ativamente, não ser provocado, né? A divulgação em local fácil acesso, no âmbito de suas competências, documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidos ou custodiadas, né? Bacana? Vamos detalhar. Então, é obrigação dele, o dever. Obrigação de divulgar suas informações. Na divulgação das informações que se refere ao caput deste artigo, deverão constar no mínimo. Vamos lá. Quais informações, né? Primeiro, registro das competências da estrutura organizacional, endereços, telefone das respectivas unidades e horário de atendimento ao público, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registro das receitas e despesas, tá? Então, é o seguinte, o órgão é obrigado a publicar suas receitas e despesas. Professor, o meu salário que eu vou receber, professor, é o quê? Uma receita e uma despesa. Uma receita, desculpa, é uma despesa, né? É uma despesa. Então, está aqui. Diante deste princípio, que a partir de 2012, principalmente, que a nossa mídia aí, ela começou a abordar esse assunto e começou a entrar nos sites das transparências de todos os órgãos, e lá tem todas as despesas, o salário, tudo. Fulano de tal ganha 80 mil, 100 mil, e o teto é 40 mil, 35 mil, está ganhando acima do teto, né? Muito importante para o exercício do controle da sociedade perante a administração pública, esse controle social. Então está aqui o porquê que o órgão é obrigado a fazer isso, né? Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados, relatório de estudos e pesquisas, dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária, de programas e ações, projetos e obras de órgãos e entidades, respostas e perguntas mais frequentes da sociedade, né? Então, nós temos aí todas essas obrigações que ele deve organizar. No parágrafo seguinte, 3º principalmente, ele fala o seguinte, olha, nos próximos, você tem que pegar essas informações e você tem que se modernizar, você tem que pegar tudo isso, organizar e colocar em portais, ou seja, em sítios da internet. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto do caput deste artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítio, obrigatória, em sítios oficiais na rede mundial de computadores e internet. O que é esse sítio aqui, professor, né? Esse sítio aqui é o portal, é a página do órgão, né? Falando em sítio, né, cara, lembrei agora, eu vi uma reportagem ontem que existe agora, cara,
Trocando um pouco de assunto, só para descontrair um pouco, né? Uma coisa que eu achei interessante, existe fazendas de like hoje em dia, cara. Professor, fazenda de like, é isso mesmo, né? Principalmente na China, lá. São salas assim, cara, com um monte de celular assim. Quando um cara quer fabricar likes, o cara vai lá, né? Olha só, faz um contrato e o cara vai indo curtindo todos os likes, cara. Fazenda de like. Eu vi sítio aqui, né? Sítio, já lembrei de fazenda. Voltando, vamos lá. Então é o seguinte: transparência ativa. Transparência ativa. Ele tem que disponibilizar essas informações todas no órgão. É muita coisa. E o legislador, sabiamente seguindo a tendência da modernização, falou, cara, você tem que colocar na onde? Na internet. Aí vem aqui, ó, vai falar tudo da internet. Vem comigo aqui. Os sítios que tratam o artigo 2º desse artigo deverão atender, entre outros, os seguintes requisitos. Vem comigo aqui. Como que deve ser a página desses órgãos para cumprir a obrigatoriedade da transparência ativa? Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e linguagem de fácil compreensão. 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, baixar, né? Inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Ó, são vários dispositivos, né? Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos, em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, divulgar em detalhes os formatos utilizados para a reestruturação da informação, garantir a autenticidade e a integralidade das informações disponíveis para o acesso, manter atualizadas as informações disponíveis para o acesso, indicar o local e instruções que permitem ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo para as pessoas com deficiência nos termos do artigo 17 da Lei Federal 10.098, tá certo? Ok, então está aqui para vocês essas obrigatoriedades aqui que deve conter as páginas da internet. Grande instrumento de socialização de informações, grande instrumento aí de utilização por parte da sociedade. Artigo 24. Os documentos que contenham informações que se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão estar cadastrados no sistema informatizado unificado de gestão arquivística, documentos e informações SPDoc. Então, aqui, SPDoc, tá? Então, você tem aí SPDoc, todos esses documentos têm que estar nesse sistema. Nós sabemos que o sistema integra a gestão de documentos do Estado de São Paulo, então ele deve ter todas as informações centralizadas no SPDoc. Artigo 25. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará anualmente em sítio próprio, bem como no portal da transparência do governo aberto. Então, vamos lá, gente. Então, a autoridade máxima. São 3 coisas que a autoridade máxima de cada órgão deverá publicar no seu sítio na internet. Primeira informação. Isso cai em concurso, já foi cobrado e costuma cair. Os rol de documentos ou informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Professor, desclassificadas. Qual que eram as classificações? Era sobre a restrição, era sobre o sigilo, né? O que é o sigilo? Informações que não podem aí serem divulgadas, informações que estão sujeitas à restrição temporária, por serem informações que podem comprometer a segurança do Estado da sociedade. São 3 tipos, reservadas, secretas e ultrasecretas, né? Vamos supor o seguinte, nos últimos 12 meses, né? Olha só, 12, aqui são 5 anos, aqui são 15, até, né? Olha só para resumir aqui, 25, né? Nos últimos 12 meses, 7 informações reservadas foram desclassificadas por deuso, né? Por exemplo, aqui, 8, né? E 9. Então, essas informações deverão ser informadas no sítio. Ela tem essa obrigatoriedade de fazer, tá? Autoridade competente. O que mais, professor? Então, 12 meses são o quê?
12 meses, olha o número, o que eu falo com o número, o examinador adora número, né? Todas as informações que eram classificadas como sigilosas, tinham restrição, tem que ser publicada. Por quê? Porque ela passa a ser pública, né? Outro, rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência por futuro. Não é publicar o documento, né? Claro. O que ele vai fazer? O rol, né? A quantidade de documentos que foram classificados como reservados, quantidade de documentos que foram classificados. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e quero fazer um convite muito especial para você que está assistindo a minha aula sobre o decreto 58052 de 2012. Este decreto é um decreto regulamentador da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, na qual o professor gravou tanto a lei quanto o decreto. Tá certo? Fiz uma gravação aí bastante exaustiva, com bastante exercícios, com bastante exemplos explicando a prática, a aplicabilidade, como isso pode cair na sua prova. Garanto para vocês, se vocês assistirem a minha aula, que são 6 partes da Lei 12.527, mais este decreto 58052, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão acertar qualquer questão de prova sobre o assunto, tá certo? Eu, professor Luiz, eu fiz aí uma isolada desse decreto, juntamente com a Lei 12.527. Você quer assistir a lei completa, né? Essa aula que você assistiu é somente 30% da aula. É muito pouco, não vai ficar competitivo, tá certo? Não vai ficar competitivo. Todos os artiguinhos. Quer assistir as 6 aulas da 12.527, quase 4 horas de aula, mais o decreto 58052, clique aqui embaixo, uma isolada do Lá Concurso, por apenas R$20. É isso mesmo, a isolada desses 2 cursos aí, por apenas R$20, você tem direito aí a 45 dias de acesso restrito, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Então, aí espero vocês aqui no Lá Concurso, pode ter certeza, aula top de linha. Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, obrigado, tchau. Clique lá